A Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou uma denúncia formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que exatamente está sendo acusado? E quais as implicações jurídicas e políticas desse ato? Para entender a denúncia, é preciso voltar ao cenário político que se formou após as disputadas eleições de 2022. Jair Bolsonaro, que governou o país entre 2019 e 2022, sempre foi um personagem controverso, conhecido por seu discurso combativo e pela busca incessante por apoio junto às Forças Armadas. Após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva, o clima de polarização atingiu níveis inéditos, com manifestações de apoiadores que, em 8 de janeiro de 2023, chegaram a invadir sedes dos três poderes, alegando fraude eleitoral. Esse episódio, aliado às inúmeras acusações de deslegitimação das instituições, preparou o terreno para que a PGR se movesse em direção à responsabilização dos envolvidos. Mas a denúncia formal não se restringe a relatos e imagens de tumulto. Ela se apoia em investigações que apontam para uma suposta tentativa de subverter a ordem democrática. O documento apresentado pela PGR reúne provas de que o ex-presidente e seus aliados teriam arquitetado, de forma consciente, um plano para impedir a posse do presidente eleito, configurando, assim, uma tentativa de golpe de Estado. A denúncia formal, apresentada pela PGR, é robusta e carregada de elementos que, segundo os investigadores, demonstram que Bolsonaro agiu de forma a tentar abolir violentamente o Estado democrático de direito. Entre os crimes apontados estão a tentativa de golpe de Estado, abuso de poder e de prerrogativas para questionar o sistema eleitoral, participação em uma organização criminosa que, supostamente, teria mobilizado altos escalões militares para manter o ex-presidente no poder. Segundo o relatório, a investigação contou com o levantamento de diversas evidências, desde gravações de reuniões e mensagens trocadas entre integrantes do governo, até a análise de dispositivos eletrônicos de ex-assistentes. Um dos pontos centrais do inquérito é a alegação de que Bolsonaro tinha plena consciência de um plano para, inclusive, ordenar ações extremas, como a prisão ou até mesmo o assassinato de autoridades essenciais para a transição de poder. Esses fatos, somados ao contexto de polarização política e à histórica tensão entre o executivo e as instituições, embasam a acusação de que o ex-presidente teria agido para subverter a ordem democrática. A formalização da denúncia marca uma mudança significativa, pois representa a disposição do sistema de justiça de responsabilizar um ex-chefe de Estado. Algo raro na história recente do Brasil. Mas quais são as evidências que deram sustentação à denúncia? A investigação, que se estendeu por 2 anos, reuniu um conjunto de provas que vão desde conversas telefônicas e mensagens criptografadas até documentos oficiais e depoimentos de delatores. Entre os destaques, consta o relato de ex-assistentes, como o tenente-coronel Mauro Cid, que colaboraram com as investigações e detalharam conversas em que se discutiam estratégias para, supostamente, impedir a posse de Lula. Essas conversas incluíam, inclusive, referências a medidas extremas para desestabilizar o cenário político. Além disso, o inquérito aponta que a rede de apoio a Bolsonaro contava com a participação de militares de alta patente, que teriam sido convocados para contribuir com a organização de um golpe. A denúncia enfatiza que essas ações foram planejadas para ocorrer de forma coordenada, utilizando desde operações de monitoramento clandestino até o uso ilícito de recursos públicos para financiar a suposta trama. Tais provas, obtidas por meio de buscas e apreensões autorizadas pelo Poder Judiciário, formam a base da acusação contra o ex-presidente e seus co-conspiradores. O impacto dessa denúncia vai muito além do âmbito jurídico. Ele atinge o cerne da nossa democracia. Para muitos, a ação da PGR representa um passo fundamental no combate à impunidade, que historicamente protege altos escalões do poder, inclusive os militares, mesmo quando envolvidos em atos que atentam contra o Estado. A responsabilização de um ex-presidente por tentativas de subverter a ordem democrática pode marcar uma mudança decisiva,
enviando uma mensagem clara de que nenhum cidadão, por mais poderoso que seja, estará acima da lei. No entanto, a denúncia também reacende debates intensos na sociedade. Enquanto uma parcela dos brasileiros vê essa ação como uma vitória da justiça e um avanço na consolidação da democracia, outra se sente ameaçada, alegando que o processo tem um viés politicamente motivado. Os apoiadores de Bolsonaro argumentam que tudo não passa de uma perseguição política, que visa manchar a imagem de um ex-presidente que sempre defendeu a soberania nacional e criticou o sistema eleitoral. Essa polarização evidencia como o tema ainda é sensível e como a confiança nas instituições democráticas é disputada diariamente em meio a discursos antidemocráticos e de radicalização. Especialistas ressaltam que o caso pode abrir precedentes importantes para a responsabilização de altos funcionários públicos e militares por abusos cometidos durante períodos de crise política. No entanto, o desafio é enorme, pois a própria história brasileira carrega memórias de intervenções militares e períodos de impunidade. Esse episódio, portanto, não apenas põe à prova o sistema de justiça, mas também convoca toda a sociedade a refletir sobre os limites do poder e a importância de preservar o Estado de Direito. Do outro lado, a defesa de Bolsonaro tem se mostrado firme ao qualificar a denúncia de fantasiosa e politicamente motivada. Segundo seus advogados, as evidências apresentadas são insuficientes para comprovar a participação direta do ex-presidente em um suposto plano golpista, e o processo estaria repleto de irregularidades, como a alegada dificuldade de acesso pleno aos autos, que inviabilizaria o contraditório e o direito de defesa. Essa narrativa é reforçada por seus apoiadores, que veem na denúncia um instrumento de perseguição política, destinado a impedir uma possível continuidade da agenda bolsonarista. Enquanto isso, setores da oposição e representantes de movimentos democráticos saudam a iniciativa, afirmando que é hora de acabar com a impunidade e responsabilizar aqueles que, supostamente, tentaram minar a democracia brasileira. O debate acirrado revela, assim, não só a complexidade do caso, mas também a profundidade das divisões políticas que persistem no país. É uma situação que coloca em xeque a credibilidade das instituições e desafia a sociedade a buscar respostas claras sobre os limites do poder, a responsabilidade e o respeito ao Estado de Direito. Em resumo, a denúncia formal apresentada pela PGR contra Jair Bolsonaro é um marco na história recente do Brasil. Um ponto de inflexão que pode determinar o rumo da nossa democracia. Seja vista como um avanço na luta contra a impunidade ou como um instrumento de perseguição política, ela certamente exige que repensemos o papel do poder, a responsabilidade dos altos escalões e o compromisso com a verdade. E você, o que pensa sobre essa denúncia? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais análises profundas dos momentos que definem o Brasil. Até o próximo vídeo.